utilizar todos os comandos aqui. A gente faz o comando aqui e aqui também a gente recebe o resultado. Já o RStudio... pera, não mudou, né, para vocês. Deixa eu parar e colocar. Uma janela, RStudio. Pera, tá indo. O RStudio, ele é bem diferente do R normal, né? A gente já observa que a interface dele, assim, é até mais uma coisa mais bonita de se ver. Aí aqui seria o console, né? Seria equivalente ao que a gente viu no R normal. Aí aqui a gente tem os arquivos, onde eu estou com a setinha aqui no nome Files, são os arquivos do seu computador, pode ver, tem aqui no caso, acho que está em documentos. Então vai ter vários aqui, tem PDF, tem pasta, tem o próprio script do R aqui, ó, .r. E, enfim. Aí aqui, ó, hoje a gente vai ver um pouquinho das coisas básicas que a gente consegue fazer no R. E também eu preparei 2 tipos de análise estatística para a gente ver. A nova, que é a análise de variância, e também o Kruskal-Wallis, que é correspondente ao teste não paramétrico da nova, né? Para quando os dados não vão seguir uma distribuição normal. Aqui em cima, onde eu estou com a setinha, aliás, aqui em File, a gente pode abrir alguns arquivos, tá? Boa noite, professora. Aqui, ó, eu vou abrir o meu script. Vocês vão fazendo, acompanhando comigo, porque se for, eu posso compartilhar o drive que eu coloquei os dados que eu vou utilizar e o próprio script. Bom, né? Pronto, vou compartilhar, peraí. Deixa eu vir aqui, compartilhar. Tá dando que erro, Roberto? Você baixou o R também? Porque para o RStudio abrir, você também precisa ter o R. Eu mandei o link da pasta. Veja se vocês conseguem acessar. Vale, que estranho. Tá dando que tipo de erro? Boa noite, Fernando. Isso. Se você instalou o RStudio, você não precisa utilizar o R normal. Eu aconselho, né, utilizar o RStudio. Mas aí você precisa ter ele baixado no computador de todo jeito, tá? Vocês estão conseguindo ver aqui essa parte do script ou tá pequeno? Eu não sei. Não, acho que eu não consigo aumentar a fonte. Consegui dar uma aumentada. Enfim, né? Vamos começar aqui. Primeiro, vamos ver aqui com coisas básicas, como, por exemplo, a gente pode usar o R como calculadora, né? Por exemplo, assim que você baixa, que você for abrir o R, aqui mesmo no console, aqui embaixo, né? Você não precisa nem abrir um script. Às vezes você quer fazer uma conta e não tá com calculadora por perto e, sei lá, por acaso
o R está mais fácil. Então, você consegue fazer essa conta. Aí, por exemplo, aqui eu botei exemplos bem básicos, né? Só de 2 mais 2. Aí, aqui embaixo, você pode ver que é onde ele vai retornar o resultado. Né? Aqui em azul está o que você pediu e em preto está o resultado. Aqui do lado, né, eu botei 2 mais 2, o resultado é 4. Aqui do lado a gente tem entre parênteses 1. Significa que só tem, né, um objeto, um número. Aí aqui a gente também tem outras contas, né? Subtração, divisão e multiplicação. Tá? Então você vem, pronto. Outra coisa se você tiver com script, né? Eu não sei se vocês abriram o script aí. Para abrir o script, você vem aqui ó, em File. Aí você vem Open File. Aí você vai procurar na sua pasta onde está o script. No meu caso, tá nessa pasta que eu fiz de curso R. Então você vai vir aqui, ó. No caso, eu estou com o script, vou abrir o do Anova de uma via, tá? Que foi o que eu disponibilizei na pasta. Aí você vem em Open e ele vai abrir aqui o script. Aí aqui, ó, vocês podem até ver que eu estou com 2 tipos de script aberto diferente. Eu estou com um que é do minicurso com algumas funções básicas e estou com o da Anova, que é da função estatística, né, que a gente vai fazer. Bom, seguindo aqui, a gente tem também que o R ele consegue fazer algumas equações matemáticas, né? Então você só precisa você digitando mesmo o que você quer, você já consegue o resultado. Não precisa você atribuir uma função ou instalar algum pacote, não. E também, ó, mesmo que você coloque aqui, você botou 15 dividido por 3, mas vocês conseguem perceber que está bem espaçado o 15 para o 3. Enfim, o R, ele, nesse caso, ele ignora esses espaços e dá o mesmo resultado que ele daria se tivesse tudo junto. Ó, 15 por 3 deu 5. Outra coisa que é interessante a gente saber do R é que quando a gente está falando em relação a caracteres, por exemplo, aqui vocês percebem que eu coloquei uma frase. A melhor linguagem é R. Se eu rodar essa frase, vai dar erro. Porque ele não vai conhecer caractere desse jeito. Ele só vai reconhecer se a gente colocar as aspas. Então, toda vez que a gente for escrever alguma coisa, por exemplo, você vai colocar um título num gráfico. O título que você vai escrever tem que estar entre aspas. Aqui eu coloquei um exemplo ó, de um código que a gente percebe que ele é bem grande, né? Ele poderia estar todo em uma linha só. E aqui, ó, ele não ia ter uma quebra. Só que ia ficar muito ruim para você ler, né? Porque ia ficar correndo aqui para o lado direito bastante. Então, o que é que a gente pode fazer para solucionar isso? É colocar um símbolo de mais e fazer uma quebra entre as funções. Eu coloquei um exemplo só aqui, como a gente pode construir um gráfico no ggplot. Eu coloquei só de exemplo para vocês verem, né? Como que a gente faz para fazer essa quebra de linha e mesmo assim o R entendeu o comando. Então, a gente coloca esse mais aqui do lado. E aqui, ó, vocês podem perceber, mas não são todas as linhas que tem esse mais. Por exemplo, aqui onde eu estou com o cursor do mouse, não tem uma vírgula. Por quê? Porque isso significa que a função que esse comando aqui ainda está dentro da mesma função, que no caso é a função teme. Então, a gente pode colocar uma vírgula. A gente coloca o mais quando é função diferente.
Por exemplo, aqui, ó, a função é escala y contínuos. No caso, eu estou dizendo que a escala do meu eixo ela é contínua. Aí aqui em labels, em percent format, que é em formato de percentual, e os limites, que seria de 0 a 60%. Então, isso é uma função, e essa aqui embaixo, a labs, já seria outra função, que é a função que a gente usa para colocar o nome nos eixos. Como, por exemplo, aqui tem um eixo X e Y. Aí vocês percebam que o nome, ó, a gente coloca dentro dos parênteses. E aqui a gente tem o título. Aqui no final tem o mais, porque vai mudar para a função theme. Nessa função theme aqui, eu consigo editar o tamanho da fonte, qual a fonte, né? No caso aqui, a família, no caso serif é Times, e a face é se é negrito, itálico ou normal. Enfim. E aí, né, seguindo um pouco, a gente tem também como é que a gente cria um objeto no R. Como assim? Por exemplo, às vezes você tem um conjunto de dados que, sei lá, são 10 valores só, e você não necessariamente tem esses valores em uma tabela ou em um arquivo CSV. Então, você mesmo pode criar essa matriz no R. Então, como é que você faz? Você vai criar um objeto. Aqui, ó, começa com a combinação de dois operadores, né? A gente tem esse menor que... Só um momento, gente. Desculpa. É porque minha sobrinha chegou a ter medo do meu cachorro, enfim. Tive que dizer que tá preso. Enfim, continuando. Aqui, a gente tem um símbolo de menor que e um hífen. O que significa quando a gente coloca isso? Significa que a gente está dando um nome para a nossa base de dados, que no caso é a base de dados que a gente mesmo pode colocar. E aqui, ó, aí eu venho em run e vou rodar essa base de dados. Você pode tanto selecionar quanto só colocar o cursor aqui ao lado. Aí vocês percebem que ele rodou a função, apareceu aqui embaixo, dados, que é o nome dos meus dados. Esse nome vocês que escolhem. Eu geralmente coloco dados. Aí quando eu já uso dados e quero botar outros dados, eu boto variações, dados 1, D1. Fica a critério de você escolher o nome que você quer colocar. E aí vocês já observam que ele só me retornou a mesma função que a gente pediu ali em cima. Por quê? Porque para você ver os dados, você tem que chamar ele. Então, você vai ter que colocar o nome, novamente, o nome que você deu ao seu conjunto de dados. Nesse caso, de dados aqui. Então, eu venho e clico em Run. Aí, ele me deu 13. Por quê? Porque ó, nos meus dados, eu coloquei aqui que é uma soma. Eu tenho o número 1, mais o número 3, mais o número 5 e o número 4. Então, ele vai me dar o resultado dessa soma. Mas você também pode colocar, né, separando por vírgula. Então, ele já não vai entender que é uma soma. Por exemplo, se eu colocar aqui, dados 2. Espera. Enfim, ele vai dar erro, mas lá na frente eu vou mostrar. E aí, uma coisa muito, muito importante que é bom todo mundo ficar com isso na cabeça quando a gente for ver quando vocês forem utilizar o R, é porque o R ele consegue distinguir letras de maiúscula e minúscula. Então, por exemplo, aqui a gente tinha colocado o nome do nosso conjunto de dados, tudo com letra minúscula. Então, se na hora que a gente for chamar esses dados, a gente colocar com letra maiúscula, ele vai retornar que não existe. Porque realmente não existe. O que existe são valores que está dentro de um conjunto chamado dados,
que ele está escrito todo com letras minúsculas. E aí, só um momento que eu vou colocar aqui para carregar o notebook. Pronto, voltei. Enfim, continuando, desculpa, gente. Quando a gente vai fazer uma análise estatística, ou, na verdade, quando a gente vai mexer com qualquer conjunto de matriz, no caso, planilha, né, tabela no Excel, a gente tem vários tipos de dados. A gente tem os números, temos dados categóricos, ordinais, temos as classes, que são tipos de classes. Enfim. E aí, o R, ele também distingue isso. Certo? Então, aqui, ó, se a gente colocar X, o meu conjunto de dados X é 12,5. E eu tô perguntando. E aqui, ó, classe X. Eu vou perguntar que tipo de dado é esse. Então, ele me retornou que é um dado numérico. Aí a gente tem também do tipo lógico, por exemplo. Eu coloquei aqui, né, o nome dos meus dados, lógico. Coloquei essa combinação de dois símbolos. Botei 2 é menor que 3. Aí perguntei que tipo de classe é essa. Aí ele me disse que é uma classe de lógica, né? Porque o R ele vai entender que você meio que fez uma pergunta a ele, né? E, aliás, você afirmou que 2 é menor que 3. Isso não necessariamente é um valor, né? Você não tem um valor tipo -1, alguma coisa desse resultado. Não, é um tipo de dado de raciocínio lógico. E aí também tem para os caracteres. Por exemplo, se a gente tem aqui um conjunto de dados que eu coloquei entre aspas, né? Porque é um caractere. Aí, se eu perguntar o R, qual é o tipo de classe desse dado? Aí ele vai me dizer que é um caráter. É só para a gente entender, né, que o R ele distingue esses tipos de vetores. Aliás, de dados. E aqui a gente vai criar um vetor. Lá naquela hora que eu falei para vocês, que a gente criou, chamou dados, né? Só que foi com a soma. Nesse caso aqui, para a gente criar um vetor, a gente tem que colocar esse Czinho na frente. Por isso que quando eu fiz naquela hora deu erro. Aí aqui, ó, eu já mudei o nome, eu coloquei dados 1 e eu vou chamar ele. Lembrando que a gente chama aqui em run. Então, coloquei para correr no R e aqui embaixo eu vou chamar. Aí ele está me dizendo que o conjunto dos meus dados são os números 1, 2, 3 e 4. Bom, além disso, a gente também pode ter um conjunto de dados com nomes. Eu posso dar nome a esse conjunto de dados. Então, eu venho aqui, ó, names de dados 1. Eu estou colocando nomes para esse conjunto de dados de 1, 2, 3 e 4. E nesse caso aqui, a gente coloca, como eu falei, dentro dos parênteses, pode ser tanto aquele parêntese de 2 ou esse só de 1. E aí a gente está colocando na mesma ordem que a gente está atribuindo aos dados. Então, por exemplo, aqui eu estou dizendo que janeiro é equivalente a 1, fevereiro a 2, março a 3 e abril a 4. Aí aqui, se eu chamar dados 1, ele vai me dar os valores, os 4 valores e os meses que a gente acabou de atribuir como nome de cada um. Aqui seria a mesma coisa. Bom, aqui
eu estou dizendo o quê? Que eu acabei de correr. Eu falei que A, o meu conjunto de dados A, são os valores de 1 a 5. Percebam que eu coloquei esses dois pontinhos, que é justamente para o R entender que não é o valor 1 e 5, e sim de 1 a 5. E aqui eu falei que B são meus valores de 3 a 7. Aí eu posso fazer algumas somas com eles. Por exemplo, se eu botar A mais B, o R ele vai me retornar esses valores aqui. O que é que ele fez? Ele somou os valores de A mais B por elemento. Aí, se a gente fizer com menos, ele vai dar o resultado, né? Subtraindo, enfim, multiplicando, dividindo, enfim. Aí aqui a gente vai acessar os elementos. Por exemplo, eu falei que A, aliás, eu botei assim, que A é 5. Então, o R ele vai me tornar que realmente A é 5. Eu só estou dizendo que o meu conjunto de dados tem 5 valores. Bom, eu falei para você já que o R ele também entende o raciocínio lógico. Por exemplo, aqui, ó, nessa função, aliás, nesse vetor, a gente tem um conjunto de dados que eu nomeei como idade, né? São idades aleatórias. Coloquei quais são essas idades, né? 34, 27, 20. E aí a gente percebe que está em ordem aleatória, né? Essas idades. Então, eu vou correr aqui para o R, estou dizendo para ele qual é o meu conjunto de dados. E aqui, ó, se eu colocar idade maior que 35, ele vai me dizer o quê? Que a soma desses conjuntos aqui é maior que 35? Aliás, eu perguntei assim, se idade é maior que 35. E ele me disse aqui que não, né? 34 não é maior que 35. Mas aí, ó, quando chegou em 43, ele botou que é true. Realmente, esse valor é maior que 35. A gente pode chamar um sumário dessa idade. E nesse sumário, aqui ele vai nos dar alguns valores interessantes. Como, por exemplo, a menor idade, que é 18, e a maior, que é 45. Ele vai dar também a mediana, a média e os valores dos quartis. Aí aqui eu posso colocar, já é uma outra função, que a gente vai pedir para o R selecionar apenas as idades que são maiores que 35. Então, ele mostrou que as idades que é maior que 35 são apenas 3. E eles nos disse quais são essas 3. 43, 45 e 36. Além disso, né? Isso tudo, pessoal, vocês percebem que a gente está fazendo sem instalar nenhum pacote, né? Lembrem que na segunda eu falei que existem alguns pacotes no R. Mas aqui essas são operações básicas que no R mesmo a gente faz. Inclusive, a própria análise de variância, ela não precisa de um pacote instalado. Aqui mesmo a gente consegue fazer, assim que vocês já baixam, já pode fazer. Mas aí tem alguns outros testes que vão precisar de pacotes, e aí eu vou até ensinar para vocês como é que a gente baixa. Bom, aqui a gente pode ver alguns gráficos básicos que eles vêm mostrando, né, justamente sem ser algum pacote específico. Porque tem pacotes no R, no caso o ggplot 2, que eu até falei na segunda, é um pacote específico para construção de gráfico. Ele é bem mais robusto, é bem mais complicado. Eu geralmente uso ele para fazer meus gráficos, mas assim, é uma coisa que você tem o comando, você tem um script, né? Por exemplo, acontece que eu faço um script para determinado trabalho que eu fiz, já tem lá. Então, quando eu vou fazer outro, eu vou só substituir os valores. Mas aí, por causa de uma coisa, dá erro.
Então, assim, é um pacote bem mais complexo e eu nem vou entrar nele hoje justamente por isso. Mas aqui a gente consegue ver alguns gráficos básicos. Por exemplo, se eu botar plot, aí entre parênteses, idade. Nesse caso, vocês percebam que não precisa estar entre aspas. Por quê? Porque a idade é o nome do meu conjunto de dados que a gente atribuiu aqui, ó, em cima. Então, ó, aí aqui ao lado, ele apareceu um gráfico de dispersão desses meus dados da idade. Esse é um tipo de gráfico que o R consegue fazer. A gente também pode ter um histograma, ó, ele vai aparecer aqui, e um bar plot, que é um gráfico de barras. Vocês percebem que estão bem simples, né, esses gráficos? Por exemplo, imagina que você fez esses 3 gráficos, você pensa, não, eu não quero bar plot, eu quero um histograma. Mas você já rodou um histograma. Só que depois disso você rodou o bar plot, né? Aí você pensa, vou ter que escrever a mesma função para o histograma de novo, sendo que você já fez isso? Não. É só aqui, ó, em plot, a gente tem essa setinha aqui para trás e a gente pode voltar os gráficos. Do mesmo jeito, a seta para frente, né, vai mostrando os outros. Aí aqui ao lado a gente dá zoom para verificar melhor. Não apareceu para vocês, né? Porque eu não estou compartilhando só o R e só uma tela. Eu acho que por isso que não apareceu. Mas deixa eu ver se eu consigo mudar para vocês entenderem. Compartilhar. Pronto, compartilhar a tela toda. Espera aí. Pronto, ó, se eu clicar aqui em zoom, vai abrir o gráfico bem maior. Então, é até melhor para você visualizar, né? Os dados. Dá sim, vou falar agora. Dá para salvar os gráficos aqui, ó, em Export. Você vem, você pode salvar tanto como PDF quanto como imagem. Aí você vem, ó, o formato da imagem, PNG, JPEG, enfim. Você vai escolher. Aqui é o tamanho do gráfico. Geralmente, eu sempre aumento esse tamanho, porque, por exemplo, se você for colocar um gráfico, um título, com os eixos, se for um gráfico que tenha bastante informação, no próprio tamanho que o R já vai dar, quando você salvar, vai ficar cortado. Então, eu sempre vou aumentando. Às vezes eu boto 800, aí salvo e vejo se ficou cortado ou não. E aí eu vou aumentando até dar certo. Aí aqui é o nome do gráfico que você dá. Esse directory é a pasta que vai ficar salvo. Então, você pode escolher uma pasta. Por exemplo, aqui eu escolhi curso R. Então, eu vou abrir a pasta e salvar lá. Aí, view plot after save. Terrível, né, meu inglês? Ah, meu Deus. É para ver o gráfico depois que você salvar. Geralmente eu deixo marcado porque é justamente quando salvar vai aparecer como imagem no seu computador e aí você vai conseguir ver se o gráfico ficou cortado ou não. Enfim, aqui eu não vou salvar. E aí, no próprio... Aqui mesmo a gente consegue inserir título e o título normal do gráfico e o dos eixos. Por exemplo, eu vou colocar só no gráfico de barras. Eu coloquei... Vocês percebem que ficou bem diferente desse aqui, né? É o mesmo gráfico, só que a gente já consegue fazer algumas mudanças. O mesmo para os outros gráficos. O histograma e o de dispersão. Podem ver que eu consegui mudar a cor e as bolinhas, né? Deixei ela toda pintada aqui. Dá para você inserir outros símbolos, que não é bolinha e tal, aí, só que... Enfim, aqui é só para vocês saberem que realmente dá para fazer isso. O que é que eu escrevi aqui? Vamos para o bar plot, que é o gráfico de barras, né? O que a gente mais usa. Primeiro, eu coloquei a minha base de dados, que é a idade, no caso, né? Que foi que a gente criou aqui em cima, vírgula.
Main é o título que eu coloquei. Aí lembrem, percebam que eu coloquei dentro de aspas, vírgula, xlab, entre aspas também, quantidade. Aí lembrem que tem um igual aqui. Xlab é o título do eixo X. Aí vírgula, aí do eixo Y. Ylab, e do mesmo jeito, dentro de parêntese. Vírgula, col, no caso é a cor. Aí eu botei purple, né? Roxo. Mas você pode botar vermelho também. E aí vai mudando. E aqui são cores em inglês, né? O nome das cores normais. Mas, se eu não me engano, dá para você colocar a cor em HTML daqui, o código da cor. Eu sei que no ggplot a gente geralmente usa em HTML. Enfim. Aqui, né, foi só a parte básica. E agora a gente pode vir aqui para a nova. A primeira coisa que a gente vai fazer, né? Aqui eu já abri um script, né? Lembrem que vocês vêm File, Open File, e vai escolher o seu script. Percebam que fica esse Rzinho, né? Então, você percebe que está em arquivo do tipo do R, né? Isso, professor, código hexadecimal. Posso disponibilizar, Dani. Eu não tinha colocado esse na pasta, não. Tinha esquecido, mas eu boto. Bom, então, para a gente fazer a nova de uma via, eu falei que a gente não precisa de pacote. De fato, a gente não precisa. Só que lembrem que a gente testa alguns pressupostos antes de fazer a nova propriamente dita. Então, aqui, eu separei por passos. Então, aqui a gente já tem como a gente pode instalar os pacotes e como a gente abre os pacotes. Porque toda vez que você for usar o R e que você precisa usar um pacote, você vai ter que abrir esse pacote. Instalar não, você instala uma vez e pronto. Geralmente, dependendo do pacote, demora ou não para instalar, vai depender se ele vai ter muita coisa ou não, mas é só esperar. E aqui, né, eu vou rodar só o library, que é para abrir esses pacotes. Aí tem esse, tem o carro, que sai. Peraí, deixa eu fazer logo tudo de uma vez, que é mais fácil. Aí aqui, no caso, vocês podem perceber que eu selecionei tudo e apertei em Run. Se vocês fizerem isso, como vocês ainda não têm os pacotes instalados, então vai demorar um pouquinho para poder liberar. Como é que você sabe que liberou? Aqui, ó, no console vai ter esse sinal de maior. Então, você já pode continuar a mexer no R. A segunda coisa que a gente vai fazer, né, é carregar o banco de dados. Porque o R, ele tem que saber, né, quais são os dados que você quer fazer análise de variância. E aí, é importante a gente selecionar o diretório de trabalho. O que é isso e por quê, né? E como faz? Primeiro eu vou explicar como faz. A gente vem aqui em cima, ó, em Session, aí vem aqui em Set Working Directory, aí Choose Directory. Abre e você vai escolher uma pasta. Por quê? Você fazendo isso, tudo que você fizer aqui no R, por exemplo, os gráficos que você fez, vai ficar salvo nessa pasta. Você pode fazer com que eles fiquem salvos aí. E é mais fácil, né? Fica uma coisa mais organizada. Pronto. Aí, nesse caso, eu fiz uma pasta com o nome curso R. Aí, vou abrir. Aí, aqui, ó, ele abriu o meu diretório. Aí, aqui, eu vou chamar os dados. No caso, a gente vai usar, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas a gente vai usar o que tem banco de dados 5. Aí, como é que a gente faz isso? Aqui a gente coloca o nome, como eu falei para vocês, eu geralmente boto dados, né, o nome do nosso conjunto de dados. Aí aqui tem
read.csv2. O que é isso? Eu estou dizendo para o R que ele vai ler um arquivo do tipo CSV. Ah, mas se for um Excel, é diferente. Quando a gente for ver o teste não paramétrico, eu botei no Excel, só para vocês verem a diferença. Aí, então, eu vou abrir, né? Que eu estou dizendo a função, vou abrir e vou dizer o nome do meu banco de dados, que no caso é banco de dados 5.csv. Percebam novamente que está entre aspas. Aqui está falando string as factors, né? Está perguntando se são fatores. Aí eu botei T, que é T de true. Aí aqui tem também deck. O que seria esse deck? Porque assim, o R ele não lê. Por exemplo, se a gente tiver um número quebrado, a gente não coloca com vírgula, coloca com ponto. Então, aqui eu estou dizendo que no meu arquivo, os números quebrados estão representados por vírgula. Então, o R ele vai entender e vai transformar automaticamente para um ponto. Então, ó, eu coloco o cursor aqui e venho em Run. Aí vocês percebam que aqui, ó, no Environment, sei lá, apareceu esses dados aqui. É justamente o R, né, mostrando que ele conseguiu abrir nossos conjuntos de dados. Aí, você quer ver realmente os seus dados? Você pode tanto vir aqui, botar view de dados e rodar, que ele vai aparecer tipo uma planilha com os seus dados. Ou você pode clicar aqui mesmo nos seus dados. Ele já vai mostrar aqui embaixo os seus dados, né? O tipo de variável, número inteiro, um fator, aí número, enfim. Aqui a gente vai fazer a nova para saber se a gente tem 3 grupos, certo? Tem um placebo, um antipertensivo novo e um antipertensivo padrão. Então, a gente vai fazer uma nova para saber se tem alguma diferença entre esses grupos em relação à pressão da pessoa, pressão arterial. Né? Será que esse antipertensivo novo realmente vai ser melhor? Então, a gente vai fazer uma nova para saber disso. Glimpse dos dados vai justamente nos dizer que tipo de dado é, né? A mesma coisa aqui que a gente pode ver quando a gente clicou aqui em dados desse outro lado. Sujeito. No caso, é o número, né, da pessoa. Deixa eu abrir aqui a planilha. Pronto, essa aqui são os meus dados. A gente tem um sujeito, que é só a identificação, né, do paciente, o grupo, no caso, pode ser tratado, né, como os tratamentos também. Aí a pressão, né, que são os valores das pressões coletadas. Aí aqui a gente tem também o valor dos batimentos cardíacos, triglicerídeos e glicemia. E aí vocês podem ir fazendo em casa só para brincar mesmo e aprendendo. Aí lembre, né, que antes da gente fazer a nova, a gente tem que verificar alguns pressupostos. O primeiro seria a normalidade dos dados. E aí a gente tem 2 hipóteses. Como assim? Se eu rodar aqui a função, ela vai me retornar um valor. Aí a gente fica pensando, né? Ok, o que é que eu faço com esse valor? Aí é aí que entra as hipóteses. A gente vai comparar esse valor com o p-valor das hipóteses. Então, a gente sempre tem uma hipótese H0 ou hipótese nula, que ela vai dizer que os nossos dados são normais se o resultado do p-valor for maior que 0,05. Nesse caso, 0,05, porque a gente está assumindo um erro de apenas 5%. E a gente tem hipótese H1 ou hipótese alternativa, e ela nos diz que os dados não seguem uma distribuição normal, porque o p-valor foi menor que 0,05. E aí a gente vai verificar, né, a distribuição normal por grupo. Ou seja, o R ele vai verificar a distribuição do grupo placebo, do grupo do antipertensivo novo e do padrão. Então, ele tem essa função aqui.
E aqui, ó, eu já coloquei que é de um pacote, que é RVA ID Memoir. Enfim, também não sei como se fala. Mas aí ele já foi instalado aqui. Eu já coloquei. E já foi aberto também. Aí o que seria essa função, né? BYF.Shapiro é a função que a gente usa para fazer análise de normalidade. Então a gente escreve a função e vai escrever e bota dentro de parêntese a pressão, que no caso são os valores, né? Que a gente vai saber se segue uma distribuição normal ou não. Aqui esse tio é como se fosse em função. A gente vai saber se os dados vão seguir uma distribuição normal de acordo com a pressão em função dos grupos, né? Que eu falei, a gente vai ver por grupo. E vírgula, e aqui dados, que é onde ele vai tirar essas informações aqui, da pressão e do grupo. Percebam, lembrem de uma coisa, que o R ele vai diferenciar letras maiúsculas e minúsculas. Então, esses nomes que você vai escrever aqui tem que ser igual o da planilha. O G tem que estar maiúsculo e o P também. Então, a gente vai rodar aqui. Bota a seta do lado e aperta em Run. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Pronto. E aí, eles nos retornou os valores. O P-valor, ó. Ele nos deu o P-valor do antihipertensivo novo, do padrão e do grupo placebo. Então, a gente vai fazer o quê? Comparar com as hipóteses. Então, a gente viu aqui que todos deram maior que 0,05. Então, a gente aceita a hipótese H0 e diz que os dados possuem uma distribuição normal. Ótimo, podemos continuar com as análises. E aí, a gente tem que ver a homogeneidade das variâncias. Novamente, a gente vai ter as hipóteses. A hipótese H0 é que os grupos são homogêneos, com p-valor maior que 0,05. E a hipótese H1 é que os grupos não são homogêneos, com p-valor menor que 0,05. E aí, o teste que a gente utiliza é o teste de Levene, e ele está no pacote CAR. A gente já abriu esse pacote, né? Todos os que a gente vai utilizar, a gente já abriu, né, antes. Então, aqui a gente tem a função Levene teste, e novamente a gente vai botar o que é que a gente vai querer comparar. Então, a gente vai comparar a pressão em função do grupo, né, dos 3 grupos que a gente tem, vírgula, os dados, né, que é o nosso conjunto de dados, é onde estão essas informações, vírgula, aqui eu coloquei center, underline, min. Min significa média. Então, aqui eu estou dizendo que o R ele vai fazer a comparação dessas variâncias através da média. Porque se a gente tirar, dá para fazer sem ter que colocar isso. Só que aí o R ele vai fazer como se fosse da mediana. Só que aí o interessante é que a gente faça da média. E aqui, ó, a gente observa novamente o valor de P, que deu 0,6. Então, a gente vai aceitar o quê? A hipótese H0, que as variâncias são homogêneas. Tá até escrito errado aqui, meu Deus. Mas, enfim. Então, a gente acabamos de testar os 2 pressupostos, segue uma distribuição normal e as variâncias são homogêneas. Então, agora a gente parte para análise de variância. Ah, tá. Antes eu coloquei para ver se outlier. Bom, tá bom, então. Aqui, o que seriam esses outliers? É equivalente a resultados que fogem muito do seu padrão. Por exemplo, na segunda, eu coloquei a gente viu sobre a idade, né, de pessoas que iam para a academia. A gente viu que a média de idade dessas pessoas era 18, mas tinha uma pessoa que tinha 80 anos. Então, esse seria o nosso outlier.
E aí, o ideal é que não tenha outlier, né? Porque isso ter valores muito discrepantes dos seus dados faz com que influencie a média, né? A gente já até viu isso na segunda. Então, vamos ver, será que essa distribuição vai ter outlier ou não? A gente tem dois jeitos de fazer. Dessa forma aqui, a gente vai colocar que os dados, esse operador aqui se chama pipe, ele serve para unir uma função com a outra, né? Então, eu estou dizendo que o meu conjunto de dados, eu quero unir por grupo, group by, né? Por grupo. Aí, de novo, que eu vou unir aí aqui, identify outliers, é a função em relação à pressão, porque é pressão que é onde tem os nossos dados. Então, eu vou selecionar e rodar. E aqui, ó, a gente tem o nosso resultado. A gente tem o resultado pelo grupo, ó, no antihipertensivo novo. Qual é o sujeito que deu o outlier, né? Porque aqui, ó, no final tem is outlier, aí tem true, então significa que tem um outlier, tem valor que é discrepante. Aí aqui ele está nos dizendo que é no sujeito qual e está nos dizendo qual é, né? O valor. Aí aqui o mesmo para o antihipertensivo padrão e para o placebo, né? O que importa mesmo é se tem ou não. Então a gente viu que tem. O ideal é o quê? Que não tenha. Mas assim, a gente vai seguir mesmo assim, com a análise. Outra coisa que dá para a gente ver também, como a gente consegue ver o outlier, é pelo box plot. É um tipo de gráfico. Então a gente vai colocar box plot, que é a função para a gente pedir esse tipo de gráfico, entre parênteses, os valores, né? Que no caso, o título desses valores é pressão, em função do grupo, novamente, vírgula, data igual a dados, que é onde vai ter o nosso conjunto de dados. Aí aqui eu coloquei vírgula YLab e XLab, que aí ele vai botar o título no eixo X e Y. Pode influenciar, sim, mas não só um, entendeu? Quando tem vários, influencia. Aqui, ó, a gente retornou o box plot. Como é que a gente sabe que tem valores do outlier ou não? Nesse caso, a gente só olha aqui, ó, para essas bolinhas. E vocês conseguem perceber alguma diferença daqueles resultados que a gente acabou de ver aqui, ó, por aquela outra função? Porque eu estou mostrando duas formas de você ver se tem outlier ou não, né? Tanto pelo box plot quanto pela função. Vocês conseguem ver alguma diferença? E aí, ninguém. Não. Como assim pela barra de erros? Na verdade, se você estivesse referindo a essa barra aqui, não é a barra de erros, não. Se não é, então pronto. Enfim, a diferença é porque, ó, pela função, a gente teve 4 outliers. Mas quando a gente fez aqui pelo box plot, a gente só tem 2, ó. Um pontinho no antihipertensivo novo, um no padrão e um no placebo. Só que pela função, ó, vocês olhando aqui embaixo, percebe que no padrão teve 2 outliers. Por que desse resultado diferente? Justamente porque o cálculo para fazer outlier, né, utiliza
tem um valor fixo que ele vai ter que multiplicar. Esse valor, no caso do boxplot, ele é de 1,58. Só que lá no valor daquela função, ele é 1,5. Então, a gente percebe que uma casa a mais fez com que ele encontrasse outro valor outlier aqui, mas, assim, de 1,58 para 1,5, né, não é um outlier tão significativo assim. Enfim, continuando, né, a gente já viu aqui que tem outlier, o ideal é que não tenha, né. Eu só não entendi porque ele não me disse se é um valor extremo. Mas, enfim. Porque existem valores que são outliers, certo? Que ele é calculado através dessa fórmula aqui. Enfim, está até incompleta essa fórmula. Mas tem valores que são valores extremos. Que em vez de ele ser multiplicado por 1,5 ou 1,58, é por 2,5. Então, assim, ter outlier já não é legal. Então, se você tiver um valor extremo, então, lamento aí pelos seus dados. Não é bom você seguir fazendo, utilizando esses dados. Ou você vai para um teste não paramétrico. Enfim, agora a gente chega na nova, né? Na análise de variância. Eu já falei que ela não tem pacote, né? Não precisa fazer um pacote. Ou abrir um pacote. Mas assim, a gente continua tendo as hipóteses. Então, a gente tem a hipótese nula, que os grupos vão apresentar médias iguais, né? Ou seja, não vai ter nenhum grupo diferente do outro, ou a hipótese alternativa, que vai dizer que vai ter pelo menos uma diferença em um dos grupos. E aí a gente vai novamente comparar com o p-valor. Para a hipótese H0, o p-valor tem que dar maior que 0,05, e para a hipótese H1, o p-valor tem que dar menor que 0,05. E aí, como é que a gente faz isso? Aqui eu coloquei a nova underline pressão, que é o nome que eu estou dando para a nossa análise. Você não precisa dar esse nome, só que como a gente vai chamar um summary aqui embaixo, a gente precisa chamar um summary de algum conjunto de dados. Aí, nesse caso, o ideal foi colocar um nome. Então, eu coloquei esse nome, né? Atribuir. Aí, a função da nova é A ou V, só. E aqui, novamente, eu estou colocando a pressão em função por grupo, vírgula, o meu conjunto de dados. Então, eu vou vir em run. Aí, vocês perceberam que ele não me retornou nada, né? Porque eu tenho que chamar meu resultado. Nesse caso, eu vou chamar pelo summary. E aí, ó, ele me retornou um valor menor que 0,05, né? Deu 0,009. Então, a gente conclui que há, sim, diferença em algum desses grupos. Só que aí, a limitação da nova é porque ela não nos diz que grupo é esse que é diferente. Então, a gente tem que fazer testes que ele é chamado de testes pós-hoc, né? E aí... Deixa eu abrir isso. Ele tá esses testes estão no pacote Desk Tools. Aí aqui existem vários pós-hocs, tá? Aqui a gente vai ver o Duncan, Tucker e o Bonferroni. Mas vocês podem observar aqui que tem outros. E dentro desses pós-hoc, dessa variedade de pós-hoc, a gente tem alguns testes que eles são mais liberais e outros mais conservadores. Como assim? Nos testes que são mais liberais, é mais fácil ele encontrar uma diferença entre os grupos. Só que aí é mais fácil também dele cometer erro do tipo 1. O que seria erro do tipo 1? É você dizer que não tem diferença, quando na verdade tem. Aliás, é você dizer que tem diferença, quando na verdade não tem. Então você vai estar cometendo um tipo de erro.
E também tem um erro tipo 2, que é quando você não rejeita a hipótese nula quando ela é falsa. E aí vai da sua escolha escolher o pós-rock mais adequado, né? Mas aí você tem que saber, né, levar em consideração esse tipo de erro. E aí eu vou mostrar como se faz 3 tipos, né? O de Duncan, o de Tolkien e o Bonferroni. Estão nessa ordem, assim, justamente do mais liberal para o mais conservador. E o do Tolkien, ele tem até esse HSD, que significa que é como se fosse bem equilibrado aí no meio. Ele nem é tão liberal, nem é tão conservador, né? Ele está no centro. Enfim, para fazer o tanque, a gente vai chamar aqui, ó, ou para fazer o pós-rock, a gente vai ter a função pós-rock teste. E aqui, ó, a gente vai abrir, vocês percebem que a gente já não vai colocar pressão em função de grupo. A gente colocou o nome que a gente deu para a nova. E aí, método Duncan. Então, vou chamar. Eu acho que o P tá maiúsculo, da nova. Tá aqui, ó. Deu erro, por quê? Porque o P estava minúsculo. Então, é sempre bom a gente lembrar, porque às vezes você nem percebe que tá minúsculo e você fica horas e horas pensando por que deu errado se a função tá certa. Então, é só um detalhe, né? Já aconteceu isso comigo. Eu fiquei doidando e, na verdade, era só a letra maiúscula minúscula. Então, a gente chamou aqui Duncan e ele vai nos dar esse resultado aqui. Como é que a gente vai saber se deu, quais são os que deram diferentes? A gente pode olhar para comparar, né? Se for menor que 0,05 é diferente, ou eu só olho aqui para os asteriscos. Onde tem asterisco é porque foi diferente. Então a gente percebe que teve uma diferença entre o grupo placebo e o antipertensivo novo e uma diferença entre o placebo e o padrão. Então, vamos ver se nos outros métodos vai dar a mesma coisa. Novamente, é a mesma função, né? É a mesma nova, a gente só vai mudar um método, que no caso, para o token, a gente só coloca HSD. Aí tá aqui, ó, já deu diferente. No token, deu diferente só do placebo para o padrão. E no Bonferroni, com certeza, deve dar diferente. No Bonferroni deu a mesma coisa que o token. Então, assim, olhando esses resultados, a gente pode até admitir que nesse caso o Duncan está cometendo um erro aí, dizendo que tem diferença aqui entre o antipertensivo novo. Mas a gente não consegue dizer se ele realmente está tendo esse erro ou não, mas se a gente só comparar aqui entre esses três, né, provavelmente deve estar acontecendo. E aí, ó, aqui a gente fez um de cada vez. Qual escolher? Então, vai a critério seu, porque você que vai querer assumir um erro do tipo 1, se você. Porque assim, a gente não sabe se realmente deu esse erro ou não. Então fica aquela incógnita. Na minha opinião, o melhor seria você utilizar o token ou o Bonferroni. Principalmente porque eles deu resultado iguais. Bom, para a gente não ter que. Você pode escolher só um para fazer, né? Você não precisa fazer todos esses três ou todos os outros que existem. Mas, caso você queira fazer justamente para saber se está dando essa diferença ou se deu a mesma coisa, tem essa função aqui, ó, que a gente usa, é pywise.t.teste. Não. Espera, errei. Isso não. Tá aqui, ó. Como resumir uma tabela? A gente vai abrir essa função rounding. Aí aqui vai colocar o comando. E aqui vocês percebam que a gente colocou dos três.
o Duncan, o Boferroni e o HSD. E aqui, quando a gente rodar, ele já vai dar o valor dos três, como se fosse uma tabela. E aí você pode comparar. A gente, aqui no Duncan, deu 2, que foi diferente, né? Que teve o 0, menor que 0,05. E no Bonferroni e no Tucker, não. Só teve um que deu diferente. E aí, por ANOVA, é isso. E eu também trouxe um exemplo com teste não paramétrico, né? Aí eu vou aqui abrir o script. Você pode vir em Open Files, mas se você usou esse script recentemente, você pode vir aqui ó, em Recent Files e ele vai mostrar todos os scripts que você usou ultimamente. Então, em vez de você abrir numa pasta esse script, você pode só vir aqui ó, e abrir. Deixa eu ver. É esse mesmo. Então, vamos lá. Agora a gente vai fazer um teste não paramétrico. Aqui eu vou mostrar novamente como faz a normalidade e o teste de homogeneidade, só para a gente ver que realmente deu diferente. Bom, o teste não paramétrico que a gente vai fazer, que é referente à nova, é o de Kruskal-Wallis, tá? E aí eu vou apagar isso aqui, ó, porque eu não gosto que fica muito confuso. É só você apertar Ctrl L. Isso, Ctrl L. Então, a gente vai abrir esses pacotes, porque para fazer esse teste já utiliza pacotes que são diferentes, né, do que a gente utilizou na nova. Tem até o ggplot aqui, mas nem lembro se eu vou botar ou não. Enfim. De novo, a primeira coisa que a gente faz é selecionar o nosso diretório. Então, vamos lá. Você vem em Session, selecionar o diretório de trabalho e Choose Directory. Então, o meu diretório vai ser novamente essa pasta, Open. Abrir, já apareceu maior que. Vamos importar os dados. Aqui, eu falei para vocês que ia dar um exemplo de como importar do Excel, né? Vocês podem perceber que está diferente de como a gente importou do CSV, né? Era read.csv2. Aqui não, é read.delin. Por quê? Nesse caso, a gente vai ter que copiar os dados da planilha. Então, eu vou ter que abrir a minha planilha no Excel. Aqui. Deixa eu abrir. Pronto, está abrindo aqui meus dados, certo? E para a gente poder abrir os dados no Excel ou no R, a gente vai ter que copiar esses dados, inclusive essa parte aqui que é a legenda, né, dos nossos dados. Aqui esse VG, esses dados eu peguei de um experimento que a gente tinha que analisar a velocidade de germinação de algumas sementes de acordo com o tratamento, porque ela foi submetida a concentração de salinidade diferente. Então, a gente vai ver aqui se realmente tem uma diferença nessa velocidade de germinação ou não. Então, eu vou selecionar toda a minha tabela, né? Ctrl C, deixo no Ctrl C, opa, aqui é o R. Venho aqui, ó, do lado da minha função e corro, run. Aí, o que é que tem aqui nessa função? Aqui eu coloquei o nome, né? Eu botei dados 2. Aí, read.delin, né? Eu estou dizendo que o R vai ler. O que é que ele vai ler? Clipboard, que é o que está no copiado. Deck, como eu falei, está em vírgula. É para ele entender que os meus dados estão em vírgula, mas ele vai transformar para ponto, porque ele não utiliza assim. E header é em relação ao cabeçalho. Você tem um cabeçalho? Tenho, né?
Então, eu boto T de true, ou eu posso escrever true aqui também. Maiúsculo. Pronto, outra coisa que vocês perceberam, né? Eu acabei de escrever true, e ele me corrigiu aqui, ó. Ele está dizendo que é maiúsculo, não é do jeito que eu escrevi. Então, essa é uma outra vantagem do RStudio, né? Porque no R normal, é você que decore aí os códigos, ele não vai corrigir você, não. Enfim, eu já corri aqui. A gente pode abrir os dados. Eu posso pedir o summary dos dados, que é justamente aqueles valores da mediana, média, o valor maior, o valor menor. Enfim, aí para eu ver os dados, novamente, view, dados 2, e ele vai me abrir aqui. É interessante você ver, porque só para você ter certeza que realmente é os dados que você tem lá no Excel. Então, vamos lá. Antes de tudo, a gente vai verificar a normalidade dos dados, né? Até porque, assim, nós temos os dados e a gente não sabe se ele vai seguir os pressupostos de uma nova ou não. Nesse caso, eu já sei porque eu já fiz, né? Mas, enfim, você está lá com seus dados, então é importante que você teste esses pressupostos. Uma vez, né, que eu até estava dando outro mini curso de ANOVA e uma pessoa falou que ela não testava esses pressupostos, o que é um grande problema. Porque, assim, vocês podem perceber que quando se os dados der de um jeito, a gente faz a nova. Se ele não vai seguir esses pressupostos, é outro teste que a gente faz. Então, o resultado desses testes podem ser diferente e aí o resultado da sua estatística vai dar errado. Então, é interessante sempre fazer esses pressupostos. Testar, né? E aí, novamente, a gente tem nossas hipóteses. E aqui a gente vai colocar a função, né? A gente vai testar a normalidade através do Shapiro-Wilk. E aí, aqui tem a função. Aí, nesse caso, né, VG, que VG é onde tem meus valores, tá? Aqui, ó, pode observar. Maiúsculo, em função do tratamento. E aqui eu vou dizer de onde é que ele vai tirar isso, é de dados 2. Então, eu vou correr e ele já me deu, ó, 2 resultados, menor que 0,5. Então, realmente, não segue uma distribuição normal. E aí, a gente vai testar a homogeneidade das variâncias, que segue, né, as mesmas hipóteses. Se for maior que 0,05, então é homogêneo. Se for menor, não é. Aí aqui é no teste de Levene, a gente vai colocar VG em função de Trate, dizer quais são nossos dados e colocar que é através da média que eles vão fazer isso. A Iron entrou, até fiquei nervosa, viu? Agora com a presença de Iron. Boa tarde, boa noite. Boa noite. Estou prestigiando aqui. Continuando. Então, a gente vai escolher aqui vai rodar a nossa função. E aí, o resultado, né, novamente, deu menor que 0,05. Então, a gente já rejeita a hipótese nula e aceita a hipótese alternativa que os grupos não são homogêneos. E aí, o que é que a gente faz, né? Nesse caso, como eu falei, não dá para fazer a nova. Então, uma opção da nova é a gente fazer o Kruskal-Wallis. E aí a gente tem nossas hipóteses, que é que H0 não vai ter diferença na distribuição e que H1 vai ter diferença em pelo menos um grupo, né? Eu esqueci só de colocar o p-valor, que deixa eu já consertar para quando eu enviar para vocês estar certinho. Pronto. Então, vamos lá. Aí é Kruskal.teste, aí abre parênteses, VG em função de Trate e data, que é o nome do nosso arquivo de dados. Aí aqui, novamente, coloquei o valor, deu 0,01.
Então, a gente vai aceitar a hipótese o quê? H1 realmente tem alguma diferença em pelo menos um dos grupos. Só que aí, né, o Kruskal também tem a mesma limitação da ANOVA. Sim, professora Daniele, a gente pode fazer algumas transformações dos dados, né? Colocar em forma de logaritmo. Isso, exatamente, ou até a raiz quadrada. Eu geralmente, quando eu estava com o meu trabalho, né? Eu fiz isso em todos, mas mesmo assim não teve jeito. Tive que ir para os não paramétricos, né? Mas aí fica a critério da pessoa, se ela vai querer testar, fazer as tentativas ou vai para os não paramétricos. Continuando. E aí tem os pós-rock aqui. Eu vou fazer só o de Duncan. Aliás, é o de Bonferroni. Que eu vou fazer aqui. E é novamente, né? É a mesma. Exatamente. A gente faz várias transformações e não normaliza os dados. Foi o que aconteceu comigo. Aí, por isso, eu já vou direto pro não paramétrico. Enfim, a gente tem aqui a mesma função, né, que a gente já viu ali na nova, quando a gente fez. Então, a gente vai rodar aqui. E aqui, ó, ele vai nos dizer quais são os que é diferente. A gente pode só observar aqui, ó, NS significa não significativo. E onde tem parênteses é que vai ter a diferença. Então, a gente vai ter uma diferença aqui, ó, no tratamento 1 para o tratamento 5. Nesse caso, o tratamento 1 seria o controle, né? Então, não tinha... Aliás, o tratamento 5 é o controle. Então, não tinha nenhuma água salina. E no 1 era 100% de água salina. Então, realmente deu uma diferença. E aqui teve uma diferença entre o T2 e o T5. Aí a gente pode ver essa diferença só olhando aqui, né? A existência ou não do asterisco é bem mais rápido. E também eu coloquei aqui só um jeito da gente visualizar os dados, que é através do ggplot. E aí, ó, ele vai nos dar um gráfico do tipo boxplot, que é o gráfico mais utilizado no caso de testes não paramétricos. E é isso. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa, né? Que eu tenha contribuído no conhecimento de vocês. E se alguém tem alguma pergunta, pode fazer. Eu vou atualizar a pasta que eu mandei aqui com os scripts. Muito bem, Larissa. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Sim, está sendo gravado, vou disponibilizar, porque realmente o passo a passo aí, eu acho que, como é a primeira vez que algumas pessoas estão em contato, né? Então, talvez seja interessante realmente verificar na gravação, porque aí vai voltando um pouquinho, né? O tempo aqui realmente é curto, mas muito interessante, Larissa. A pessoa tem que ter aí toda uma programação de lógica, né, para ir montando aí as suas hipóteses e rodar o programa. Eu, particularmente, não saberia mexer nisso nunca. Claro, né? Se a gente fosse dando uma curiosidadezinha para lá, para cá, a gente aprende, né? Mas realmente os comandos em si me parecem que a pessoa tem que ter uma experiência, né, Iron? Tem que ter uma experiênciazinha nisso, né? Verdade. Eu já dei. Recentemente, eu e Irã, a gente fez uma reunião, né? Eu disse a ele que fez que eu me apaixonasse pelo R. Todas as graças eu dou a ele. Que bom, né, Iron? Mais alguém tem alguma pergunta? Eu gostaria só de falar um pouco. Primeiro, pedir desculpa a Larissa, que ela falou que ia ministrar o curso,
e eu só pude entrar hoje, e além do mais, entrei atrasado, né? Mas ainda deu para pegar um gostinho do curso, né? Então, dá os parabéns aí a Larissa. Pouca gente, pouca gente na UERN, inclusive, trabalha com R, né? E isso é uma tendência. Então, a gente sempre conversava, né? Conversava muito com Larissa. E o pessoal vai fazer mestrado, sai daqui do curso, vai fazer mestrado, quando chega nos locais, na UFESA mesmo, o pessoal já pergunta qual é o pacote do R que você usa, e as pessoas ficam perdidas muitas vezes, né? Porém, a gente já está formando essa comunidade, então, assim, Larissa já está despontando isso aí, já ministrando esse curso, né? Então, parabéns, Larissa. Eu peguei só o finalzinho, mas muito bom, né? Então, bem interessante mesmo. E é isso aí, vamos para frente, né? Então, juntando uma galera aí, vamos discutindo R e trabalhando. Tem muita coisa, a gente nunca sabe tudo. É Quer dizer, normalmente não sabe quase nada, né? Porque tem mas muita coisa mesmo. Mas assim, Então, né, só parabenizar a Larissa, né? Larissa Iron, tem programa estatístico só que é pago, né? Que é bem mais fácil de manusear. Você joga os dados e ele roda para você. Mas aí você não aprende muita coisa, não. Eu acho que aí, realmente, quando você põe a mão na massa, você vai entender os processos muito lógico, né, na cabeça. Se você pegar aqueles programas que são realmente pagos, você joga lá os dados, ele rodou para você e acabou. Ali o que interessa é o resultado, se dá o teste significativo ou não, né? Muito bom mesmo, Larissa. Parabéns mesmo. O bom do R é justamente isso, porque você vai fazendo e vai aprendendo. Isso. Porque, assim, nesses outros programas, não. Tanto que uma amiga minha, eu fiz a análise para ela no R e depois ela fez em outro programa. Ela pegou e disse: no R é muito difícil. Realmente, né? Não, Porque não é nesses fácil outros, não, mas nos é outros mais lógico, né? programas é mais fácil de você até entender, porque aqui é mais programação, né? Uhum. Nós tivemos uma palestra com o professor Gilson Volpato, não sei se vocês lembram, há um bom tempo atrás, né? E eu fiz a pergunta para ele, naquele tempo quem mandava era o SAIS System Work, né? Que era pago, era caríssimo, ainda é caríssimo hoje em dia. E o R veio justamente para substituir isso. Então, não é, várias universidades do mundo, né, boas universidades, grandes universidades também, utilizam. E utiliza o R hoje, né? E na época eu perguntei, professor, porque ele é da linha de produção de texto, de publicação, dessas coisas, né? Professor Volpato. A gente sabe que se a gente fizer uma média, tanto faz a gente fazer uma média na caneta, como fazer num software estatístico, ou até mesmo fazer no SAIS, que era o bichão da época, né? Por que é que a gente acaba colocando sempre na publicação que as análises estatísticas foram feitas no SAIS? Aí ele disse, olha, porque quem faz no SAIS não sabe só mexer no programa, ele sabe estatística. Aí é o que Larissa está falando aí. Quem faz no R, que hoje o R substitui o SAIS, ele não sabe só jogar os dados e pedir, ele sabe estatística. Então, quando você publica um artigo, foi realizada análise aí, como Larissa está dizendo, no R, versão tal, né, usando o pacote tal. Então, quem está lendo, quem está analisando seu trabalho, já sabe que você sabe estatística. Você fez porque sabe. Então é isso. É o Mais uma vez, diferencial, né? Larissa, seu fã, viu? Parabéns. Realmente é o diferencial. É como a gente está discutindo mesmo aqui, que quem mexe, claro, né? Você faz uma vez, faz outra e vai aprendendo, né? Mexer, mas tudo é uma questão de queimar as pestanas e a cabeça, né? Não é fácil, não. Mas quando você, pelo que eu tô vendo, né, Larissa, quando a gente pega o jeito aí de você aplicar, os comandos eles se repetem. Conceitualmente, você passou aí para a gente de uma forma muito tranquila, como se já fosse um vocabulário, né? Então você vai só repetindo comando a comando e vai montando. O que muda aí são as variáveis, mas os comandos eles se repetem, não é isso? Exatamente. E, tipo, quando a pessoa vai fazendo muito, né? Porque, assim, a gente faz estatística basicamente em todos os nossos projetos. Seja ele de pesquisa, né? De questionário, ou até nesses de pesquisa experimental. Então, quando você vai fazendo muito, você vai se acostumando.
Verdade. É para ser em todos, né? Mas aqui e acolá a gente não consegue fazer, aí não faz, não aplica. Fica só na análise Gilberto, qualitativa, né? me permita assim, fez só mais um comentário. Na verdade, o R, ele não é um software estatístico, ele é uma linguagem, né? Então, assim como você aprende espanhol, inglês, francês, né? A linguagem de programação, ela é uma linguagem. E aí, como você falou há pouco tempo, né? Você vai fazendo e depois fica automático. É igual você vai falar espanhol, a princípio você tropeça e tal, não sei o quê, né? Fogo e velo, né? E depois não, depois vai ficar automático. Então é isso que Larissa falou aí mesmo. Vai fazendo e depois fica tão natural, porque é uma linguagem. Na verdade, é uma linguagem. Ok. Não tô vendo mais nenhum, só elogios aqui, agradecendo. Muito bem. Pessoal, quando eu então disponibilizar a gravação, como eu tenho um e-mail de todos que se inscreveram, eu faço o encaminhamento via e-mail desse link, tá certo? Para que aí vocês depois possam rever aí o passo a passo. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Os participantes, todo mundo assinou a lista, gente? Porque aí a gente vai ter que somar as presenças do dia 27 com o dia 29, e aí depois eu vou fazer aqui a comparação para encaminhar a declaração, tá bom? Então aguardem que em breve eu vou encaminhar isso por e-mail também, junto com o link. Larissa, a gente só tem a agradecer a você, tá? De parabéns novamente. E muito interessante essa análise que você fez aqui com a gente, pelo menos passou aqui um tempinho com a gente mostrando essas informações, né? Agradeço ao professor Iron, que ensinou a Larissa, né? Mas aí é o agente multiplicador, né, Iron? Vai multiplicando, formiguinha, formiguinha, vai passando de um para outro, e quando de repente você vê, você Larissa não é tem formiguinha, não. Larissa é aquela formiga rainha, a entendeu? formiga rainha, né? Não é formiguinha, não. Mas aí pronto, quem quiser já sabe a quem procurar, né, dentro do curso, né, para fazer as suas estatísticas, mas ela cobra também, viu? Isso aí não é de graça, não. Né, Larissa? É verdade, viu? Eu digo, não é de graça conhecimento, né? Professor, ele passa o conhecimento, mas assim, quando a gente tem o domínio de uma coisa, a gente não pode também dar de mão beijada, porque as pessoas acabam não valorizando muito, né? Então, Larissa está fazendo disso agora digamos assim, nesse momento, o ganha-pão dela, né, Larissa? Quando aparecer algumas É. estatísticas por aí, pela UFESA, pela De vez UER, em quando eu ganho dinheirinho. olha aí, tá vendo? Gilberto, deixa eu fazer um pequeno comentário. Chega, vai ficar à vontade. Linkando isso de hoje com o que a gente teve anteriormente, que muitas vezes nossos alunos terminam o curso, né? E a gente sempre fica naquela expectativa, o que é que eu faço e tal, não sei o quê. Então, veja assim, um exemplo de Larissa, eu até falei da outra vez, eu não disse quem era, né? Eu disse, olha, tem uma aluna nossa que já está. Isso é um empreendedorismo, né? Você está fazendo uma prestação de serviço. Então, você teve seu curso, você estudou, você se profissionalizou e você está conseguindo, né, extrair do seu trabalho, extrair do seu conhecimento. Né? Então, isso é muito bom. Então, é de exemplo para todos aqui, para os nossos alunos. E uma área que, assim, dentro da biologia, quase ninguém gosta, que acha difícil e tal, não sei o quê. Então, essa é a oportunidade, é uma área que ninguém gosta, que acha difícil, e que eu vou atuar. É isso que eu, assim, admiro aí a Larissa e outros nossos alunos podem fazer dentro de qualquer área. Né? Então é isso, não é nada demais assim. Não, a Larissa está cobrando. É isso mesmo, é o empreendedorismo dela. Mais uma vez, parabéns. Toda razão. Bom, gente, então a gente se despede de todos, agradece aqui as pessoas que estiveram presentes, professores, alunos, né? Pessoas de fora também, que tem algumas pessoas aí que a gente visualiza e não conhece, né? Mas de qualquer forma, a gente agradece e portanto, essa noite seria o encerramento das nossas atividades em comemoração ao Dia do Biólogo, né? Que nós fizemos com muito carinho, o departamento, junto com os professores, junto com a comissão, elaborou especificamente para vocês
esses dias que nós passamos aqui durante a noite, que realmente é um evento, né? Foi um evento, e esse evento ele só tinha um único objetivo, que era levar até vocês o conhecimento. Eu acho que deve ter ficado alguma coisa, as pessoas que participaram também, não só desse, né, mas de outras discussões durante todo esse mês de setembro, acredito que tenha absorvido e ficado com algumas ideias, e isso é muito importante para o crescimento, para o engrandecimento do nosso aluno, né? A gente tem que ter mais eventos desse, nós somos muito conscientes, e a gente faz na medida do possível para poder, né, disponibilizar algo além das aulas que vocês têm durante o dia. Então, isso aí é uma coisa importante que vocês têm que abraçar realmente, né, agarrar com todas as forças as oportunidades que aparecem, porque são poucas, e a gente tem que se fixar, né, como foi dito aí em dessas mesas redondas, né, você tem que ir atrás. Você, aluno, dentro do curso, você está sendo formado como um biólogo generalista, né, então você tem que ir atrás. E isso é o exemplo mais óbvio disso, é o caso de Larissa, porque você tem uma linguagem toda especializada dentro desse universo e que poucos, como o professor Iron disse, se interessam. Por quê? Porque é uma coisa que envolve raciocínio lógico no aspecto em si da matemática, porque tem que ter também aí o entendimento todo, né? Então isso aí é o que realmente a gente tem que abraçar e buscar. E certamente você indo atrás será um profissional diferenciado, e o mercado ele está buscando isso, né? Nós formamos aí, junto com outras universidades, anualmente uma quantidade de biólogos, mas você tem que ser, ou tem que se fazer diferente, né? Então, por isso que a gente está realizando aqui com vocês essa série, né, de eventos, para que você possa se encontrar, né? E aí seguir um caminho. Então, agradeço a todos, boa noite, e a gente se encontra no próximo evento, se assim for permitido. Tchau, tchau, boa noite e até mais. Vamos para a gravação, se não esqueça.